Bom, a gente está aí prestes a encarar uma das eleições mais importantes da história do Brasil. Agora, nos próximos dias, e com destaque, sem dúvida nenhuma, para as eleições presidenciais, né? E há uma ameaça muito séria, que é a ameaça do fascismo, que ronda o país, que já começa a tomar a sociedade brasileira, que já começa a se banalizar no seio da sociedade brasileira, mas que de forma alguma pode se institucionalizar, de forma alguma pode se legitimar, de forma alguma pode alcançar o poder de modo legítimo, regular, através de uma eleição. A gente não pode permitir isso. Então eu vou fazer esse vídeo aqui, estou fazendo esse vídeo aqui para a gente tentar esclarecer de uma vez por todas que o Bolsonaro é sim fascista. Que não dá para a gente ficar com essa conversa de que não é bem assim. Ah, o contexto, é fake news. Não dá para a gente aceitar isso. A gente tem que saber rebater. A gente tem que saber mostrar a verdade. Não é possível que a verdade não prevaleça. Não é possível que a gente vá viver uma mentira, um fingimento. Então eu vou tentar mostrar aqui as semelhanças, e não são 3 ou 4, são mais de 20 semelhanças entre Bolsonaro, Jair Bolsonaro e Adolf Hitler. Tanto Bolsonaro como Hitler, eles se colocam como lideranças personalistas. O Bolsonaro é ele e praticamente não tem um partido. O bolsonarismo ele se faz a partir de uma figura única, que é o Bolsonaro. E o Hitler, apesar dele ter uma cúpula no partido nazista, ele tinha também uma proeminência muito clara. Né? Ele articulava de uma forma muito contundente a liderança, né? no partido nazista. Era uma liderança carismática, como o Bolsonaro pretende ser. O Bolsonaro, dizem, fala o que pensa. Hitler também diziam, ele fala o que pensa. O Bolsonaro se diz honesto, embora haja uma série de denúncias aí desmentindo isso, mas uma das bandeiras principais do Bolsonaro é esse eu sou honesto. O Hitler também se dizia honesto. Um dos principais pontos do discurso do Bolsonaro é que ele vai acabar com os corruptos, vai acabar com a corrupção. O Hitler dizia a mesmíssima coisa, isso era um ponto central na fala de Adolf Hitler. A anticorrupção, o combate à corrupção, eu vou acabar com os corruptos, porque a corrupção acabou com a Alemanha. Bolsonaro e Hitler diziam não ter o rabo preso. Somos independentes, somos desligados da velha política. Ambos ex-militares. Ambos exaltam de uma forma muito visível as Forças Armadas. Ambos demonstram desprezo por países vizinhos. Ambos expressam a xenofobia. O Bolsonaro já se mostrou xenofóbico. Hitler, não precisamos nem dizer aqui. Bolsonaro se diz cristão, mas na prática não é de forma alguma. Porque quem expressa os valores que ele expressa, quem se manifesta da forma como ele se manifesta, não é cristão. Porque Cristo jamais disse um monte de abobrinha que esse cara fala. Cristo jamais falou a favor da tortura. Cristo jamais homenageou o torturador. Cristo jamais fez apologia de nenhum tipo de preconceito. Cristo jamais perseguiu ou oprimiu minorias. Não há uma declaração de Cristo nesse sentido. Já o Bolsonaro, temos várias declarações nesse sentido. Hitler também
Se dizia cristão, mas na prática não era. Não só porque suas ações revelavam que ele era um demônio, mas porque, no fundo, ele praticava outras tradições religiosas ali muito mais ligadas a um paganismo ancestral germânico do que propriamente a um cristianismo tradicional. Né? Bolsonaro se fez a partir de um discurso de ódio que foi se amplificando ao longo de alguns anos. Hitler se fez a partir de um discurso de ódio que foi se amplificando ao longo de alguns anos. Ambos usam de uma forma muito veemente, de uma postura agressiva, extremamente agressiva, um jeito de se colocar que é agressivo. Ambos carregam um anticomunismo absolutamente radical. Ambos são racistas. Ah, mas o Bolsonaro não é racista. Dizer que um negro quilombola se pesa em arroba não é racismo. Dizer que o índio não merece ter o que ele sempre teve não revela racismo. O brasileiro precisa parar de achar que racismo é só colocar 6 milhões de judeus em campos de concentração. Racismo é muito mais do que isso. O Hitler não precisa dizer aqui que ele era racista, né? Bolsonaro, homofóbico. Não vem me dizer que o Bolsonaro não é homofóbico, porque ele disse que não é. Mas ele disse uma série de vezes que gay tem que apanhar, que gay é falta de porrada, que não aceita, que prefere filho morto do que filho gay. Uma série de declarações do Bolsonaro nesse sentido. Hitler também era homofóbico, tanto que botava homossexual em campos de concentração. Né? Não no primeiro dia de governo dele e nem antes de tomar o poder. Mas depois que ele assume o poder, aí ele coloca aquilo que ele pensa em prática. Não dá para colocar em prática o que você pensa se você não está no governo. Quando Hitler começou a pregar, ele não começou a pregar e no dia seguinte botou 6 milhões de judeus em campos de concentração. Foi um processo que durou anos, até que o nazismo se expandisse e conquistasse a sociedade alemã. Tanto Bolsonaro como Hitler compartilham da ideia de uma mulher submissa ao homem. Tanto Bolsonaro como Hitler exaltam, entre aspas, a família tradicional. Tanto Bolsonaro como Hitler tentam vencer alimentando o medo da classe média. O medo do comunismo, o medo da criminalidade, o medo da violência. Um dos slogans do Bolsonaro, ou parte do slogan principal do Bolsonaro, é Brasil acima de tudo. Um dos slogans centrais do movimento nazista, hitlerista, era Alemanha acima de tudo. Ou Deutschland über alles. Literalmente, Alemanha acima de tudo. O slogan é idêntico. Uma das promessas do Bolsonaro, vazia, porque não diz como isso vai acontecer, ou não prova por A mais B como fazer isso, é que vai tirar o país da crise. O Hitler dizia que ia tirar o país da crise. Era uma das promessas dele. Tirou por um tempinho, saqueando a poupança dos judeus, saqueando as riquezas dos judeus. Foi assim que ele conseguiu dar um pequeno fôlego para a Alemanha, mas depois a Alemanha foi completamente destroçada. Né? Não demorou muito essa prosperidade germânica às custas do capital judaico. Né? Então ambos carregam essa ideia de serem salvadores da pátria. Bolsonaro, o grupo do Bolsonaro, dissemina mentiras para chegar ao poder e transforma boatos em ameaças graves. Hitler fazia a mesma coisa. A cúpula do partido nazista vivia espalhando mentiras para chegar ao poder, né? Culpando grupos rivais por problemas que aconteciam ali na Alemanha, que muitas vezes eram provocados por eles mesmos, os nazistas, né? Transformavam boatos em ameaças graves. Era uma estratégia muito comum
da política nazista no seu caminhar ali ao longo dos anos 30. Uma das promessas do Bolsonaro é que no governo dele não vai mais ter 1 centímetro de terra para índio. Né? Então ele quer tomar as terras indígenas, quer tomar as terras quilombolas, em nome de um suposto espaço vital da nação. Né? A nação brasileira precisa desses territórios indígenas e quilombolas. Né? Em relação aos índios, ele fala, esses caras não falam nem a nossa língua. Né? Uma postura de um desprezo em relação ao outro, né? A uma minoria, que o Hitler também tinha. Aliás, o Hitler também pregava e realizou isso, efetivou isso, né? Essa tomada de terras dos inimigos, né? Em nome de um suposto espaço vital da nação, chamado Lebensraum. Pesquisem aí, Lebensraum, o espaço vital alemão. Né? O nazismo dizia que era preciso que os alemães vivessem num território maior, né? Usufruíssem do chamado espaço vital ariano. O Bolsonaro está pregando a mesma coisa quando ele diz que é preciso tomar as terras dos índios e dos quilombolas. Né? Então eu listei aqui pelo menos mais de 20 pontos críticos de semelhança entre Jair Bolsonaro e Adolf Hitler. Se você assistir esse vídeo e continuar teimando que o Bolsonaro não é fascista, deixa de ser opinião e passa a ser má fé. Eu vou pedir para que, se você puder compartilhar esse vídeo, vamos tentar fazer o possível para salvar o Brasil do fascismo. Eu sei que isso aqui é um grão de areia, né? É uma gota d'água, não é nada, mas eu acho que a gente tem a obrigação nesse momento de tentar evitar o pior. Né? A gente não pode agir de forma irracional, tomado pelo ódio. A gente não pode se deixar manipular numa hora tão grave da história do Brasil. Então vamos acreditar, vamos lutar, porque o momento exige. É isso aí. Ele não.